quando você está falando sobre aprender, não considere que você é bom ou mal em nada. Você nunca diga para você, eu não sou bom nisso. O que você está dizendo para você mesmo é que você não quis dedicar a atenção, o esforço em termos de energia para aprender aquilo. O conhecimento, ele tem 3 bases. O conhecimento. O tempo que você dedicou naquilo. Mas se você ficou lá 1 hora, pensando na moda Bezerra, sem se envolver com o assunto, você desperdiçou aquela hora. Então não é o tempo, é a atenção que você deu naquilo. Percebeu? Não é o tempo, é a atenção que você dá em algo, porque o tempo em si não é nada. Você pode ficar olhando para o relógio 1 hora e aquela hora não foi aproveitada. Você dedicou aquela hora para aprender algo, aquela hora foi bem aproveitada. Então não é o tempo. Muita gente me pergunta, quanto tempo demora para aprender uma língua nova? Eu digo, não é o tempo. É a atenção que você dá a essa língua. É o envolvimento. Você pode aprender uma frase em uma língua em 1 minuto. Ou você pode demorar meses e meses para aprender a falar aquilo naturalmente. Você dedicou atenção e prazer de aprender aquilo. E aí sim, você vai conseguir gravar e aprender uma língua nova. Outro pilar do conhecimento, além da atenção, é um pouco do esforço físico. Você deve fazer aquilo com muito envolvimento. Por exemplo, aprender a cantar uma música em inglês ou em outra língua que você quer aprender. Requer muita dedicação física. Cantar exige muito do seu corpo, da sua estrutura do maxilar, da sua linguagem, dos seus fonemas. Treinar cantar bem uma música vai te dar uma habilidade muito grande de aprender uma música. E aprender também a como falar naquela língua. Porque você vai ter que se envolver. É cansativo. Você vai dizer, vou fazer aquilo sem me esforçar. Se você quiser fazer de maneira só passiva, aguardando que um professor abra a tua cabeça e coloque o conhecimento lá dentro, não vai dar muito certo. O importante é você transformar aquilo em um ato ativo. E vai gastar sua energia. Você vai ficar depois daquela 1 hora de estudo bastante cansado, bastante cansada. E você tem que aceitar isso, que você vai dedicar todos os seus neurônios para o processo. Então, um pilar é a atenção, não o tempo, mas sim a atenção no tempo. O outro pilar importante é o seu esforço. Você tem que ativamente estudar. Por exemplo, se você está num local em que você está aprendendo uma coisa complicada, você tem que ativamente anotar. Mas se eu ficar fazendo muita anotação, eu me disperso. É prática. E não anotar, escrever tudo. O professor fala A, você escreveu A, o professor fala B, você escreveu B. É você ouvir o professor, entender o que ele está falando e resumir aquilo em 3 ou 4 palavras. Escreve essas 3 ou 4 palavras. Mas eu faço isso. O professor está falando alguma coisa, eu boto para gravar. Não vai adiantar nada. Não é você ouvir uma gravação, mesmo 1, 2, 10 vezes, que vai passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo dentro da sua mente. E sim a atenção que você deu. Muitas vezes eu digo à pessoa, gravar não vai te ajudar muito não. O que vai te ajudar é você ouvir com toda a atenção, sabendo que se você não ouvir, você vai perder o conhecimento e transformar aquilo em uma frase. Vamos dizer que o professor falou que os carros são compostos de determinados elementos, mas o principal é o motor, a estrutura, o chassi e as rodas. Você não vai falar toda a frase, mas você vai colocar motor, chassi e roda num texto. Qualquer assunto é assim, você pode transformar isso em itens, em tópicos. E depois você vai se esforçar para olhar aquele tópico e lembrar do que ele falou com os detalhes que você não notou. As pessoas me dizem, então qual é o melhor método de estudo? O melhor método de estudo é a atenção. A atenção com uma anotação dirigida para os pontos principais. Para quando você revisar aqueles pontos principais, você consiga lembrar do que era mais importante. Evidente, se tiver um ponto principal, diz, tudo é essencial, mas o motor é o principal. Você sublinha o motor. E quando eu falo em sublinhar, eu vou falar uma coisa muito importante sobre estudar. Lembre-se que a gente está falando aqui os assuntos a partir do que eu refleti durante o dia e eu acho que seria importante passar para vocês. E como eu sei que muita gente está estudando, eu sempre gosto de comentar sobre aprendizagem. O segredo da melhor aprendizagem de livros.
eu falei em sublinhar. Muita gente diz, eu estudo, eu pego um livro, pego uma caneta daquela marca-texto e vou sublinhando tudo. Aí a pessoa pensa que pelo fato motor de ter sublinhado, ela vai aprender melhor. Ela leu uma vez, sublinhou e acha que tá bom. Gente, depois que você sublinhou, de certa maneira você está dizendo, está marcado, está fixado em minha mente. Dá uma certa convicção de confiança, mas aquilo não foi exercitado o suficiente. Se você quer realmente aprender, deixa de lado esses marca-textos. Não precisa sublinhar nada. Você olha um livro, tá? E reflete uma página, um pedaço, um parágrafo. Para um momento e pensa. O que isso quer dizer? Como eu aplicaria? Como isso é útil? Quando você faz isso, você está permitindo que a sua mente pegue e transforme isso em alguma coisa importante para você. Você pensa como seria explicar isso, se você desse aula disso. Você pensa em como seria usar isso, se você precisasse fazer. Se tiver alguma dúvida, vai aparecer, talvez você pesquise em outros lugares. Aí você volta para aquele parágrafo e pensa, agora que eu sei mais de como é isso, como é isso? Como isso, o que isso significa para mim? Como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu explicaria isso para alguém? E à medida que você faz isso, você vai perceber que vai demorar um pouco mais de tempo, claro. Por isso que antigamente eu estudava leitura dinâmica e hoje em dia eu não recomendo muito. Porque ler em alta velocidade não te traz resultados suficientes. Ler devagar, analisando o que você está lendo, vai fazer com que você fixe o conhecimento. E essa é a parte principal. Então, como eu falei, nesse momento nós estamos falando sobre aprendizagem. Eu acho que uma das questões principais que nós devemos fazer na vida é aprender o melhor possível, experienciar o aprendizado. O conhecimento é uma das bases principais. E aqui eu falei que o conhecimento ele é baseado em 3 coisas. Uma das coisas muito importantes é a atenção que você dá. Não é o tempo, e sim a atenção no tempo. Segunda coisa que eu falei que é muito importante, né? Estou recapitulando para vocês fixarem bem, para vocês estudarem bem esse assunto sobre estudo. A segunda coisa que eu falei é energia, disposição. Você vai ter que trabalhar com aquilo, vai ter que dar uma estudada trabalhando aquilo. E o terceiro ponto, as pessoas podem dizer, mas tem um terceiro, o terceiro é o conhecimento, mas o conhecimento já é o resultado. Mas tem uma base, um pilar importante, tá? E qual é esse pilar importante? É a sua imaginação. Quando você começa a se imaginar usando aquele conhecimento e sentindo envolvimento com aquilo, você está dizendo para o teu inconsciente, que já arquivou os fatos, que aquele é importante para sempre. Ele vai colocando isso bem marcado na mente. Imagina que quando você aprende algo, é como se estivesse andando pela praia e pensando em algo, aí você pega um graveto, está em areia lá molhada, e você desenha uma aprendizagem, uma frase, um conhecimento naquela areia molhada. O que acontece? Aí vem a onda do mar, passa por cima e tira uma boa parte das marcas. As marcas estão muito fraquinhas. Aí você vai de novo e desenha por cima e reforça o que você escreveu. Aí vem a onda do mar depois, que na verdade é a onda do dia, com todos os pensamentos e experiências do dia, e tira. Mas você desenhou com tanto mais força que aquilo ficou mais profundo, marcado na sua mente. Aí você desenha de novo ainda mais profundo, rasga bem profundo. A onda do mar vem e vão, mas ainda está muito legível aquilo que você escreveu. Então aprender um conhecimento é isso. É você cavucar cada vez mais profundo, até que a marca que está no seu cérebro daquele aprendizado não tem como sair. Passa dia, passa noite, né? E essas ondas do mar são como dias e noites passando. E o aprendizado está para sempre. Você desenvolveu o seu cérebro e tornou aquilo parte de você.